amado, as dívidas que ela está passando, as dificuldades. Pai querido, quem sabe alguém nessa noite veio aqui duvidando, ou às vezes, meu Pai, com incredulidade, achando que o Senhor não vai fazer. Mas eu creio que existe um Deus impossível, que nada para ti é impossível, meu Pai. Opera, meu Pai, sinais e maravilhas sobre nossas vidas. Assim eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Queridos, abra comigo em 1 Samuel. Samuel, capítulo número 4. Capítulo número 4, 1 Samuel. E o senhor diga amém? Amém. Diz assim no verso de número 10. 1 Samuel 4, verso 10. Diz assim: assim os filisteus lutaram, os israelitas foram vencidos e fugiram correndo para suas casas. E houve uma grande matança. 30.000 israelitas foram mortos. Então os filisteus tomaram a arca de Deus. E Hófni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. Somente até aqui, pode se assentar. Espírito Santo de Deus, fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Pai, que não sejam as minhas palavras, mas as palavras do Senhor, meu Pai amado. Uma vez mais, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, essa palavra é de sumo conhecimento dos irmãos. Todos nós sabemos que o primeiro profeta das Escrituras foi Samuel. E também Samuel foi sacerdote e juiz. Antes de Samuel só existiam os sacerdotes. Este sendo Eli, que cuidava da casa do Senhor, e juntamente com Hófni e Finéias, seus filhos. Ele já tinha uma certa experiência com Deus, de ouvir o povo e entregar a Deus, no Santo dos Santos, o pedido do povo. A função do sacerdote era a seguinte: de ouvir o povo e falar com Deus os pedidos do povo. Mas o profeta é diferente. O profeta não ouve o povo primeiro. Primeiro o profeta ouve a Deus, para depois passar para o povo. A Bíblia diz que Samuel, ele já era moço, uma idade de mais ou menos 15 anos. Ele sendo novo, ele ouve a voz de Deus. E sendo novo, ele não entende a voz de Deus de primeira. Há momentos da nossa vida que Deus nos chama e nós não vamos entender. Samuel agora foi a mesma coisa. Deus chama Samuel 3 vezes. E Samuel, ele fala com o Senhor. Ele vai até Eli e fala: é o Senhor que me chamou? E pelas 3 vezes ele fala: não, volte a dormir. Porque se for o Senhor Deus que chamou a ti, fala: eis-me aqui, Senhor. Mostra-me, fala comigo. Aí ele volta a dormir e Deus chama ele de novo. E Samuel, ele fala: eis-me aqui, Senhor. O teu servo ouve. Aleluia. E ali Deus fala com ele: Samuel, eu tenho visto o meu povo de Israel, esses 30 milhões de israelitas. Olha, muita gente, 30 mil, melhor dizendo, 30 mil israelitas. Esses 30 mil estão me desobedecendo. E agora também tenho visto o pecado de Hófni e Finéias diante da minha arca, diante da minha presença, na porta do templo. Você sabe o que eles faziam? Se prostituíam. Hófni e Finéias catavam o melhor do cordeiro, a melhor parte do cordeiro, do sacrifício a Deus, e eles comiam. E eles também profanavam o altar de Deus. Hófni e Finéias agora eles são castigados por Deus, eles foram mortos. Deus avisa Samuel: avise, porque vai vir uma grande matança.
E se esse povo não se arrepender, eis que passarei o espírito da morte e levarei tudo. E esses 30.000 homens de Israel foram mortos. Ofni e Finéias foram mortos. E Eli também caiu sobre sua cadeira, quebrou o seu pescoço na idade de 90 anos. Aqui eu começo a ministrar. A Arca da Aliança, como já lemos aqui, ela é levada pelos israelitas, pelos filisteus, melhor dizendo. Os filisteus passam agora a esconder a Arca do Senhor na terra deles. E por longos 7 meses, a Arca da Aliança ela fica longe de Israel. Aqui Deus ele abre um parênteses na minha cabeça. Quando a presença de Deus se afasta, é como a mulher de Finéias. A Bíblia diz que a mulher de Finéias estava grávida. E quando ela vê o seu filho nascer, ela dá logo o nome de Icabô. Em outras palavras, outras tradições, Icabote, que significa foi-se a glória de Deus. A glória de Deus foi embora. Por isso meu filho se chamará Icabô. E quando a glória de Deus vai embora, ela se sente amargurada e triste. Deus está dizendo para você, não adianta correr da minha presença, porque você sentirá tristeza, sentirá depressão, angústia, ansiedade, falta de fé, falta de amor ao próximo, falta de respeito ao próximo. Você sabe o que Deus traz para você? Ele traz saciedade, Ele traz alegria, Ele traz conforto ao teu coração. É por isso que muitas das vezes a tua depressão tem batido, porque está faltando a busca, está faltando a Arca da Aliança. O que é isso? A Arca da Aliança foi embora. Mas Deus está falando para você, é tempo de buscar de volta a Arca da Aliança, é tempo de buscar de volta a minha presença, diz o Senhor. Buscar a presença de Deus não é só estar aqui nesse culto, não. Buscar a presença de Deus é ter vivência, é ter uma vida, conviver com esse Deus de dia e de noite. Muitos se acostumam com Jesus, eu costumo dizer. É errado. É errado se acostumar com Jesus, irmão. Porque quando acostumamos com Jesus, viemos ao culto, pregamos, louvamos e vamos para nossa casa. E no outro dia trabalhamos. E amanhã tudo de novo, vou para o culto, 7h30, vou para o culto. Acaba 9 horas, vou para minha casa e vou dormir. A gente se acostuma. É algo normal, cotidiano. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que a gente tem que ser íntimos. A diferença entre Eli e Samuel era uma coisa: intimidade. Deus ele não quer só conhecidos. Porque conhecidos na rua podemos conhecer, podemos dizer bom dia, boa tarde, boa noite. E como para Deus devemos ser íntimos. Devemos falar com Deus no dia inteiro, à noite, na hora de dormir, na hora de levantar. Tem intimidade, irmão. Intimidade como você tem com um amigo, ou com a sua esposa, ou com alguém. A intimidade com Deus é algo tremendo e maravilhoso. Só que muitas vezes nós, os escolhidos, corremos. Eu estava dizendo aqui com o apóstolo sobre isso. Nós escolhidos, nós corremos. Porque a Bíblia diz sobre 2 filhos. 2 filhos que estavam sendo convocados pelo seu pai, uma parábola de Cristo. Jesus dizendo que houve um filho que negou trabalhar na videira, e houve um filho que aceitou trabalhar na videira. Mas aquele que aceitou, ele logo após nega, e ele não vai trabalhar na vinha. Só que aquele que rejeita, ele muda de ideia. Algo fez você mudar de ideia. Quem sabe foi uma luta que você passou para você estar aqui hoje nessa noite. Algo você passou, algum testemunho você passou para estar aqui. Esse filho ele nega, mas logo após ele aceita. Voltando aqui ao contexto dessa palavra, Eli, ele é morto. Samuel vê a arca ir embora. A Bíblia diz que esses 7 meses que a arca fica longe de Israel, a arca ela começa agora a criar tumores no povo de filisteus. A povo da Filisteia, por 5 governadores, passa a Arca da Aliança, por 5 cidades da Filisteia. A Bíblia diz que eles começam a ter tumores, ou seja, todas as palavras, hemorroidas. E eles começam a contrair doenças, por causa da palavra de Deus que estava lá na casa, a Arca da Aliança. A Bíblia diz que eles colocaram o Deus, Astarote, na frente da Arca da Aliança. Aqui estava Astarote, ali estava a Arca da Aliança.
Quando se passou um dia, o templo de Astarote, aquela estátua, caiu em rosto em terra, perante a presença de Deus. O inimigo não fica na frente quando Deus está no comando. Satanás cai. A Bíblia diz que os filisteus olham para aquela situação e falam: olha, como que essa estátua caiu de cara aí, ó, diante da Arca da Aliança. Aquela estátua de Astarote caiu, tombou. Eles pegaram a estátua e colocaram de pé de novo. Colocaram de novo a cabeça da estátua. E ali eles falaram: quero ver agora. No segundo dia, a estátua cai de novo. Porque nada fica na presença de Deus que não seja do agrado dele. A estátua de Astarote quebra o pescoço, quebra a cara, quebra a cabeça daquela estátua. E ali os filisteus falam: isso não é normal. Caiu 2 vezes essa estátua, tem coisa errada. Vamos mandar para outra cidade. E a Arca da Aliança é levada de cidade em cidade, até passar na 5ª cidade. Eles diziam assim: não, acabou. Vamos ter que mandar embora essa arca daqui. Porque onde tem a presença de Deus, mas não tem adoração, Deus se afasta. E Deus permite algo acontecer que não é bom. O povo dos filisteus, eles começam agora a dizer para Deus: será que é o Senhor mandando essa praga para nós? Eles fazem uma prova. Eles pegam 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro. E eles fazem um sacrifício a Deus. Os sacerdotes dos filisteus que tem essa ideia: vamos sacrificar a Deus esses 5 tumores de ouro, esses ratos de ouro, e vamos mandar para uma cidade onde o boi vai levar. E se essa Arca da Aliança voltar para a presença dos israelitas, lá para os judeus, quer dizer que Deus enviou essa praga sobre nós. Eles pegam, colocam dentro de uma caixa tumores de ouro, tumores de rato, que eram objetos, e eles colocam e deixam o boi levar embora. E eles fazem essa prova. Se for lá para a cidade de Jearim, que é a cidade dos israelitas, essa cidade é dos judeus. Se essa arca for até lá, quer dizer o quê? Que Deus nos deu essa praga. E Deus vai curar nós dessa praga. Quando a presença de Deus está na casa, nem o inimigo resiste. Nem o inimigo consegue ficar sem adorar. Porque a Bíblia fala que os filisteus, eles não sacrificaram para Astarote ou Baal, eles sacrificaram para o Deus Todo-Poderoso. E aonde tem a presença de Deus, nem um macumbeiro resiste, nem um pai de santo resiste. Você sabe por quê, meu irmão? Aonde tem a graça, a presença dele, Satanás não aguenta ficar perto. Eu trabalhei na empresa chamada Ober. Quem conhece a Ober? Eu trabalhei com um irmão desviado da presença de Deus, e ele estava na Umbanda. E todos os dias, melhor dizer, todas as noites que eu trabalhava à noite com ele, ele dizia para mim assim: todas as noites eu peço para os meus guias, para as minhas entidades rodear você. Ele pede todos os dias para destruir sua vida, mas ele não consegue, porque ele vê um homem de branco do teu lado. E ele fala assim para mim: você sabe por quê ele não chega até você? Porque você tem um homem protegendo você. Um homem de vestes brancas está protegendo você todas as noites que eu peço para a entidade para ir você, guiar você. Eu falo para ele assim: maior que está comigo do que aquele que está no mundo. Maior o que está comigo do que o que está lá fora. Aleluia. E aquele homem, ele sempre pedia para o diabo me rodear. E todas as vezes Satanás ia embora, porque a presença de Deus estava comigo. Uma madrugada, enquanto eu trabalhava, uma guerra espiritual, irmão. Todas as noites era uma guerra, mas Deus, ele estava comigo na guerra. E aonde você estiver, ele está contigo, te selando, te guardando, te protegendo. Deus sabe da onde ele te tirou. Deus sabe a cama que você carregou até aqui. Deus sabe até o momento que você chegou até aqui. E você está falando, está sucumbindo. Você está falando para Deus: Senhor, eu vou parar. Eu não vou mais para a igreja. Eu não vou mais continuar orando, porque nada está acontecendo aí, meu irmão. Aquele homem, aquele paralítico, ficou 38 anos esperando alguém jogar no tanque. Eu não sei o que você busca.
Mas aquele paralítico, ele se humilhou muitas vezes, 38 anos, imagina quantas vezes ele se humilhou para o homem. Joga-me no tanque, porque os anjos já estão habitando nas águas, eles pairam sobre as águas, me jogue lá e eu serei curado. Não, o homem pensa só em si próprio, vou eu pular no lugar dele. As pessoas pensam que só elas merecem, elas querem nós bem, mas não melhor que elas. A Bíblia diz que o homem de 38 anos agora ele encontra-se com Jesus. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Senhor, eu estou 38 anos nessa cama e não há um que me jogue lá e eu seja curado. Eu estou nessa cama velha, nessa cama que tinha como se transportar. Não era uma cama, um colchão, mas era tipo um colchonete, dá para dobrar. Por isso que Jesus falou para ele: toma a tua cama e anda. Ou seja, enrola a tua cama e leva ela com você, para tu nunca se esquecer do lugar que eu te tirei. E Deus está falando para você: não tenha vergonha do lugar da onde eu te tirei, porque é testemunho. Deus tirou da fogueira, é testemunho. Deus tirou da prostituição, é testemunho. Deus tirou da cadeia, é testemunho. Deus tirou do mundo do crack, das drogas, da prostituição, é testemunho. Testemunho para você levar para quem precisa e está na mesma situação que você. Não julga quem está na droga, não julga quem está bebendo hoje, não julga, porque um dia você esteve no lamaçal do pecado, um dia Deus te purificou também e falou para você: toma a tua cama e anda. Ou seja, conta teu testemunho por onde quer que você fores, por onde quer que você andares. Aonde você passar, conta, porque milagres vão acontecer através do teu testemunho, da tua história. Esse homem, ele pega a cama dele, obedece, ele enrola a cama e leva sobre as costas e vira um discípulo e vira um missionário, como o homem de Gadara também, que virou um missionário, que saiu lá de Decápolis, daquelas 10 cidades de Gadara, anunciando o Evangelho e pregando o que Jesus fez por ele. Ah, mas aquele jovem, ele era possesso, quebrava cadeias, dormia em cemitérios, mas ele foi liberto. Ele começa a contar o testemunho, muitas almas se rendem. A Bíblia não relata, mas pelos estudos, ele ganhou muitos de Gadara, muitos de Decápolis, que são 10 cidades. As 10 cidades que criava porcos. Aonde tem porco, Deus não habita. Deus habita onde tem ovelha. Deus, ele não deixa o porco. A Bíblia fala que aqueles 6.000 demônios saíram e caíram naqueles 2.000 demônios, aqueles 2.000 porcos. E os porcos saíram da cidade. E ele começa a pregar. Para Deus fazer uma obra na sua vida, primeiro, ele tira o espírito de porco de nós. Calamandaste, calamandaraste. Deus tira o nosso espírito de porco, que é a nossa imundícia, o que é o pecado, que é a sujeira de nós. Ele nos lava com o sangue dele, ele nos purifica, nos tira aquela imundícia de porco e nos faz limpo como a branca lã da neve, daquela ovelha que é perdida. E ele toma você pelo colo e fala: eis-me aqui, eu não te abandono, eu não te deixo. Como ele disse lá para o rei Ciro: eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. A Bíblia diz, meu irmão, que Isaías, ele escreve 200 anos antes de Ciro nascer. A Bíblia diz, meu irmão, que Ciro, ele lê as escrituras de Isaías e ele fala: esse homem sou eu. Mas como que Isaías sabia? Depois de 200 anos dessa profecia, Deus revela para Isaías 200 anos antes do reinado de Ciro. Deus sabe o presente, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é onisciente. Onisciente porque ele cuida daqui, ó, da consciência. Onipotente porque ele cuida de tudo. E onipresente porque ele está no presente, no passado e no futuro. Deus é o nosso Deus, que sabe o futuro. Satanás só sabe o passado e agora. Sabe o que Deus está dizendo para você?
Você só escuta o que Satanás te diz hoje. Você é derrotado, você está desempregado, você não consegue. Sua família como está a sua situação. Mas Deus está falando para você, olha para o futuro. Olha para o que eu tenho prometido para você. E quando você olha para o futuro, você até esquece do presente. E sabe que o dia de amanhã será melhor. A Bíblia conta, Salmo 30, verso 5, choro por uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Vai vir ao amanhecer a alegria sobre tua vida. Quem crê nessa noite, bate palma bem alegre para ele. Tem choro em nossa vida que passa, mas tem choro que fica, que dura. Vou contar rápido aqui para os irmãos. Quando eu tinha a idade de 15 anos, 10 anos atrás, Satanás ele colocou uma depressão muito funda no meu coração. Eu estava comentando aqui com o apóstolo. Com 15 anos de idade, eu tive depressão. Eu saía pelas rodovias, muitas rodovias, pegava a minha bicicleta e tentava me matar. E por um instante eu falei com Deus, Senhor, se tu não queres nada comigo, eu não quero ser teu escolhido, Senhor. Eu falei dessa forma, eu não quero ser usado pelo Senhor, eu não quero mais nada. Eu abandono essa minha vida e eu vou me matar. E nem o Senhor vai me impedir de tirar minha vida. E naquela madrugada o Senhor falou comigo, que nem as minhas vontades Ele faz. Em nenhum momento eu tentei tirar minha vida. Porque eu olhava porque aquela rodovia, e o espírito da morte me rodeava, eu sentia arrepio da morte, e o gelo da morte, o desejo de tirar minha vida, e o Espírito Santo lutando comigo, para mim não fazer aquilo. E Deus falou assim para mim, você não vai morrer, enquanto a promessa não cumprir na tua vida. E eu sumia de casa, minha mãe preocupada, ela não chamava a polícia não, ela somente orava e eu voltava para casa. E no ano de 2020, a depressão piorou. Perdi aproximadamente 20 quilos. 15 a 20 quilos eu perdi. De uma pancada só. Perdi tudo que eu amava. Tudo. Deus tirou o emprego, Deus tirou a pessoa que eu amava. Deus tirou uma coisa que eu amava muito. E eu passei nesse vale aqui dos lírios, gemendo e chorando, de madrugada, de manhã, à tarde, à noite. Eu pregava dentro do vale, para os esquilos, para o mato. Eu pregava e orava lá dentro, e eu louvava a Deus lá dentro daquele vale, chorando. As lágrimas desciam e molhavam o chão, molhavam a terra. E Deus falava para mim, é o processo do barro, é o processo do teu vaso. E naquele tempo de esquecimento, eu comecei a buscar a Deus, e Deus falou, é como Jó 14, verso 7, Mateus. Você é árvore cortada. Uma missionária saiu lá do altar e falou para mim, você é uma árvore cortada. Você perdeu tudo que você amava. Você perdeu tudo que você almejava. Todo o teu sonho foi enterrado. E não há mais esperança para ti. Mas eu digo hoje para ti, ainda há esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá o cheiro das águas. Eu comecei a buscar o Espírito Santo de Deus, e veio invadiu uma alegria dentro do meu coração, a presença dele, irmão. Eu nunca tive o amor de uma companheira, de alguém do meu lado, verdadeiro, não. Eu só tive desprezo a vida inteira. Com 10 anos de idade, 8, 9, 10 anos de idade, eu brincava sozinho, eu ficava na escola sozinho, eu ficava no meu canto sozinho, eu não tinha amigos. Eu não tinha felicidade. Eu não tinha um amigo para brincar. E você que ainda reclama do tempo de escola, eu não tinha nenhum amigo na escola. Eu não tinha um amigo para conversar comigo. E os professores olhavam para mim e me esnobavam. E me deixaram por último. Lá quando era para jogar alguma coisa, eles me deixavam de escanteio. Mateus não. Ele não. Escolheu a equipe inteira para jogar futebol, jogar vôlei, e eu ficava de lado, desprezado, desde novo, desde pequeno. Só que Deus me escolheu. Nem o homem me escolheu, mas Deus me escolheu.
Isso não é para aumentar meu ego nem nada. Isso é testemunho. Porque se o homem não te escolhe, Deus te escolhe. Porque se o homem te rejeita, Deus ele te acolhe. Porque se o homem não te dá nada, Deus ele vai te dar tudo. Deus me tirou da depressão, me curou da depressão no ano de 2022. O meu tio, o pastor Lindomar, disse para mim: Mateus, eu via pelo seu lado esquerdo da sua cabeça um tumor preto. Deus está tirando um tumor dentro da sua cabeça. E a Bíblia diz, meu irmão: buscar-me eles e me achar de todo o coração. Deus falou para mim: você me buscou, mas você nunca teve cura desse teu problema. Mas hoje libera a cura sobre a tua vida. Eu senti uma graça. Meu corpo todo adormeceu. Eu caí sobre aquele sofá de casa. Meu tio, o pastor Lindomar, orando por mim, ele disse assim: Mateus, há um fundo preto na sua vida. Tudo preto. Mas há uma luz lá no fundo do túnel. E você vai entrar lá por aquela luz. E quando eu entro por aquela luz, na visão que eu tive, eu vi uma porta. Ele disse: abre essa porta e toma o que está lá dentro. Quando eu pego na mão, eu pego um diamante. E Deus fala para mim: esse diamante é o valor que você tem para mim. Deus é louvado. Naquele instante eu comecei a me emocionar e falar: realmente eu não preciso ser valorizado pelas pessoas. Eu já tenho o meu próprio valor. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente quer o valor das pessoas. A gente quer ser valorizado pelas pessoas. Quando é criança, queremos ser valorizado pelos amigos, valorizado pelos professores, valorizado pelos irmãos, valorizado pelos da casa. Mas aonde tem valor? Quando está escondido, ninguém te vê. Você sabe por que Deus permitiu ninguém gostar de mim, todo mundo me rejeitar? Porque era uma dracma perdida. E Deus varreu a casa e me achou. Assim é contigo. Deus varre a casa, tira toda a sujeira, todo mundo, todo empecilho, todo desprezo. Você sabe o que é poeira? Desprezo, humilhação, o mundo, as drogas, o pecado, a prostituição, tudo que é de mal nessa vida. Deus ele limpa tudo sua casa. E ele te encontra. Você não é sujeira. Você não é lixo. Você é joia rara. Você é uma perdida. Só está perdida. Deus vai te encontrar. Quando Deus me encontrou, e eu encontrei Ele, nunca mais eu me afastei dele. Teve momentos que eu saí da igreja. Teve momentos que eu me afastei. Nesses 10 anos, muita altos e baixos que eu pregava. Eu vi igrejas, irmão. Há 10 anos atrás, eu via dentro da igreja o pecado. Deus mostrava o pecado dentro da igreja. E eu combati o pecado. Muitos me chamavam de falso profeta. Eu fui chamado de matador de alma. Eu fui chamado de sem vergonha. Eu fui chamado de ignorante. Eu fui chamado de Deus amoriano, que pregava tudo. Mas sabe quando Deus ele me chamou? Ele não me chamou para pregar, para aumentar a ego das pessoas. Ele me chamou para pregar a verdade. E quando Deus ele me chamou, ele falou: teu chamado é muito duro. Eu com 10 anos de idade, 10 anos de idade isso. Deus falou assim para mim: escuta, tu vai ser um grande profeta, mas quando você tentar se empinar, o seu nariz se exaltar, eu vou te abater. Eu tinha 10 anos de idade, irmão. Com 10 anos de idade, eu subi no altar. E Deus falou no meu coração, eu ouvi a primeira vez a voz de Deus. A primeira vez eu ouvi a voz dele. Ele falou: aí é o teu lugar. Esse é o lugar que eu quero você. E o pastor automaticamente falou: desce nesse altar, você não pode subir nesse altar. E Deus falou para mim: seu lugar é aí. O homem falou para mim: seu lugar não é aí. Mas Deus falou: esse é o lugar. Mas o altar de Deus não é essa madeira. O altar de Deus não é esse púlpito. O altar de Deus é meu coração. Ai de você se tirar o altar de Deus do teu coração. Deus está falando: repara teu altar, limpa o teu altar, conserta o teu altar, porque eu quero habitar no teu altar. E quando o seu altar tiver lenha, tiver o sacrifício, tiver preparado tudo, eu vou derramar poder sobre a tua vida. Quando eu derramar o fogo do Espírito Santo, a doença vai embora, a enfermidade vai embora, toda calúnia, humilhação, rejeição, toda aquela tristeza que está dentro do seu coração,
Começa a ir embora. Deus fala para ti, mulher. Levanta tua mão. Eu não conheço a tua vida. Tu muito menos me conhece. Mas Deus me mostra teu coração muito triste. Hoje nessa noite Deus está falando assim: alegra o teu coração, porque virão dias, diz o Senhor. Pode chorar, porque Deus está dizendo: quando você passou pelo fogo, eu estava contigo. Na água eu estava contigo e não se afogou. Eu tenho visto a aflição que tu tem passado lá dentro daquele lugar. Lá mandaste, cá mandaste. Tu fala para Deus: Senhor, me tira daqui. Deus está falando assim: há um tempo para mim te exaltar lá dentro. E aonde teve forca, eu vou colocar o inimigo. Vou pendurar o teu inimigo lá na forca. E vou colocar você entre os príncipes, diz o Senhor. E todo aquele que se levantar contra ti, em juízo condenarei. Alamando, calamando, levanta a basta, camandaste, me clama la basta. Deus está falando para ti, mulher, tu colocando uma coroa. É uma coroa de honra, é uma coroa de vitória, de nova história que eu tenho para ti, para os teus, para a tua casa, mulher. Tu tem falado para Deus: Senhor, eu não vou aguentar, não dá mais. Deus está falando: suporta mais um pouco de tempo e eu vou te honrar nessa terra. Quem crê que Deus está falando aqui? Feche seus olhos por um minuto. Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai. Pai amado, Pai Santo, tua palavra está entregue, Senhor. Pai amado, Pai Santo, mostra, Pai amado, aquilo que está oculto. Pai querido, Pai amado, revela o profundo, o escondido. O Senhor conhece, Pai, o que mora, Pai, em trevas, e com o Senhor mora a luz, Pai. Tu és, Pai amado, Pai Santo, a lâmpada que brilha no céu, que induz nosso coração, Pai, a se humilhar, a buscar a tua face, Pai. Pai amado, Pai Santo, ilumina a nossa vida, ilumina o nosso coração, Pai. Muitas vezes, talvez está com trevas, Senhor, talvez está duvidoso. Talvez, meu Pai, nessa noite, essa pessoa chegou aqui, meu Pai querido, precisando, Pai, de um milagre, Pai, precisando de uma bênção. Alcança agora, Pai, essas vidas, alcança agora esse homem, essa mulher, meu Pai. Faz o impossível, faz o milagre acontecer. Opera, Pai, sinais e maravilhas. Pai, agora no teu nome, Senhor, te peço, em nome do Senhor Jesus. Bate palma para Jesus bem alegre. Irmão Leonardo, Deus falou para mim: fala para o Leonardo, tem uma bênção chegando para ele. Tem uma bênção financeira chegando na tua vida, diz o Senhor. Recebe da parte do Senhor. Tem uma pessoa aqui que está precisando de uma cura. Se você tem enfermidade, um laudo médico, vem aqui à frente, vou estar orando pela sua vida. Você que precisa de causas financeiras, vem aqui à frente, vou estar orando também pela sua vida. Você que precisa de uma solução financeira, espiritual, o que for, vem aqui à frente, vou estar orando pela sua vida. Isso é para quem tem fé. E Deus vai falar ao seu coração. Se não tem ninguém para vir aqui à frente, eu não vou insistir. Tem alguém enfermo entre nós? Vem aqui à frente. Se tiver mais alguém, vem aqui à frente. Deus me incomodou para chamar o povo aqui na frente. Tem dias que Deus mostra diferente, apóstolo. Tem dias que Deus mostra e eu vou, mas tem vezes que Deus mostra